Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, do dia 25 de junho de 2024, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todos os juízes já confirmar a presença do sistema de parte, eu vou iniciar a sessão. Temos 3 processos no dia de hoje. Vamos iniciar os trabalhos com os processos em que a pedido de sustentação oral e o protônio está presente. Então, começando os trabalhos com o processo de Santer, Fábrica de Papel Santa Teresina, um recurso ordinário de penha relatoria, foi solicitada a vista pelo Dr. Eduardo Soares de Mello. Presidente, posso editar meu voto? Sim, só um momento. Pronto, já é possível, doutor Eduardo. Só um segundo. Bem, meu voto foi registrado corretamente. Eu queria só que vocês confirmassem. Acho que tá ok. Tá. Então, eu só vou relembrar o caso rapidamente, doutor Eduardo. Tá. Perfeito. Então, é um retorno dos autos à instância ordinária determinada pela Câmara Superior, que reconheceu a nulidade parcial da decisão anterior e determinou a avaliação das alegações contra a evidente nulidade da autotração devido à sua falta de motivação. Os itens 2 e 4 do AIN não estão em discussão em face à adesão do PEP e CMS. Então, permanecem em discussão as seguintes acusações. Acreditar-se indevidamente CMS por ter efetuado lançamentos no campo 57 de suas dias, valores relativos a crédito temporâneo sobre insumos, que na realidade se trata de materiais de uso e consumo. Acreditar-se indevidamente CMS devido a operações de entrar mercadorias para uso e consumo do próprio estabelecimento. A decisão de primeira instância julgou procedente o AIN. Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, requerendo a nulidade da autotração, sucessivamente o cancelamento da exigência, que sejam afastadas as multas punitivas e a aplicação da taxa Selic. A colênia quarta Câmara Julgadora negou pelo recurso ordinário. A Câmara Superior acatou a alegação da falta de apresentação das alegações da recorrente quanto à evidente nulidade da infração devido à sua falta de motivação e determinou a avaliação da matéria. Houve protesto de sustentação oral, o patrono já realizou. Então, no meu voto, eu entendi o seguinte, que a alegação de nulidade da autoinflação por falta de motivação não é procedente. Eu entendi que os relatos das apurações dos itens 1 e 3 do AIN eram claros e expressos, no sentido que decorre o acreditamento do imposto para entrar em mercadorias para uso e consumo para o estabelecimento. E os demonstrativos do fisco contêm a descrição detalhada de cada mercadoria, inclusive o local da aplicação. Portanto, não se trata de menção genérica ou vaga, oferecendo a possibilidade do contribuinte contestar especificamente cada origem do crédito considerado indevido, em razão das indicadas e detalhadas mercadorias sendo consideradas como de uso e consumo do próprio estabelecimento. Entendi ainda que os motivos da autuação estão expostos de acordo com o entendimento do fisco, sendo apreciados contra o mérito, e não conforme a interpretação das normas imaginadas pela autuada. O aprofundamento da matéria, questão de mérito, que não foi objeto de atribuição de nulidade decidida pela Câmara Superior. Nesse sentido, citei 2 julgados do STJ. Em relação aos juros, eu apliquei a súmula 10 revisada para limitar a aplicação dos juros à taxa Selic. Então, em resumo, foi esse meu voto. Perfeito. Então, eu não preciso trazer aqui todo o relatório, né, do trâmite processual. O relator, ele bem descreveu. Vou já para a parte do meu voto. Em outros termos, a Câmara Superior acatou a alegação da falta de apreciação, abre aspas, das alegações da recorrente quanto à evidente nulidade do auto, devido à sua falta de motivação, fecha aspas, e determinou a avaliação da matéria. O processo foi distribuído para a relatoria do ilustre presidente dessa colênia da Câmara Julgadora para análise de parte do recurso ordinário de folhas tais.
Em sessão de julgamento realizada perante essa colenda Câmara, o ilustre juiz relator proferiu voto em que rejeitou a alegação da recorrente quanto à nulidade do auto lavrado por falta de motivação e, em relação aos juros de mora considerados pelo trabalho fiscal, aplicou a revisitada súmula 10 deste egrégio tribunal para limitá-los à taxa Selic. Nesse sentido, conheceu e deu parcial provimento ao recurso ordinário. Em que pese o bem elaborado voto proferido pelo ilustre juiz relator, ouso discordar do mesmo pelos motivos expostos a seguir. Pondero preliminarmente que os bens adquiridos pela recorrente dizem respeito a insumos, ou seja, telas, feltros, facas, contrafacas, lâminas, discos, conjuntos cônicos e régua de corte, essenciais ao processo produtivo. São consumidos e desgastados na atividade de industrialização, contato direto com o produto industrializado, e evidenciam relação com a atividade fim do estabelecimento, qual seja, a produção de papel higiênico, lenços de papel, guardanapos, fraldas, absorventes, entre outros. Tenho para mim que, embora a descrição das acusações fiscais dos itens 1 e 3 do presente auto possam parecer claras por expressar o alegado creditamento indevido de CMS em decorrência da entrada de pretensas mercadorias destinadas ao uso e consumo do estabelecimento da recorrente, demonstrativos 1 e 3, aí eu menciono as folhas no processo. E tenho para mim que, não obstante o trabalho fiscal descreva cada mercadoria adquirida e o local de sua aplicação, folhas 18 a 25, referidas informações não são suficientes para fundamentar as aludidas acusações fiscais endereçadas à recorrente. O vício da autuação fiscal, e aí, claro, me refiro aos itens 1 e 3, decorre da falta de subsunção ao caso concreto, porquanto não consta do trabalho realizado pelo agente fiscal de rendas competente explicação ou, se preferir, fundamentação para eventual enquadramento dessas mercadorias, diga-se de passagem, apenas descritas pelo trabalho fiscal. E aí eu volto um pouquinho no texto, para eventual enquadramento dessas mercadorias como de uso e consumo do estabelecimento da recorrente, circunstância que não ensejaria o direito ao crédito do imposto estadual em enfoque. Dito de outra forma, as acusações fiscais são genéricas e imprecisas, o que não se pode admitir no ato administrativo vinculado, como é o caso do lançamento de ofício, uma vez que não debruçam sobre a realidade fática do caso vertente, deixando de analisar de forma efetiva a natureza dos bens adquiridos pela recorrente, destinação e relação com a atividade fim do contribuinte, forma de desgaste durante o processo produtivo, etc. Se, por um lado, a descrição da norma tida como mitigada, por outro lado, não constato no relato da infração, e tampouco no relatório circunstanciado, precisa demonstração de correlação do artigo de lei descrito nas acusações fiscais com a situação fática vivenciada pela recorrente. Em outros termos, o trabalho fiscal não se preocupa em demonstrar a aquisição de bens de uso e consumo no estabelecimento da recorrente, até porque os demonstrativos, notas fiscais e livros carreados ao processo pelo trabalho fiscal não trazem essa informação. Assim como fizera a recorrente, mediante a apresentação do laudo técnico de folhas 14.109 a 14.163 do processo, e que se refere ao desgaste e consumo de materiais utilizados no processo de fabricação de papéis, absorventes, guardanapos e fraldas da Santer, unidade de Bragança Paulista, de sorte a demonstrar tratar-se de material intermediário com direito ao crédito, era obrigação do trabalho fiscal demonstrar com elemento documental técnico e substancial que as mesmas mercadorias adquiridas pela recorrente constituíam, na verdade, bens de uso e consumo do estabelecimento, sem direito ao crédito no imposto estadual, de modo a fundamentar as acusações fiscais dos itens 1 e 3 do auto. Não foi, todavia, o que ocorreu. Entendo que não se trata de mera incorreção ou omissão do auto de infração, circunstâncias fático-jurídicas que poderiam afastar a pretensão de nulidade do mesmo, do auto, mas de autêntico caso em que não há como determinar com segurança a própria natureza da infração. Destarte, se a constituição do crédito tributário não demonstrou o porquê do enquadramento dos bens adquiridos pela recorrente como de uso e consumo do estabelecimento, o que acarreta insegurança jurídica
pela incerteza da natureza da infração, faz-se necessária a aplicação do artigo 11 da Lei Paulista 13.457 de 2009 e que determina o reconhecimento da nulidade do correspondente auto em situações como esta. Decorrência lógica dessa constatação é, igualmente, a de que a pessoa do infrator não está determinada com segurança. Afinal, não se contesta que a recorrente se apropriou de crédito do CMS, mas se contesta a alegação desprovida de fundamentação de ilegitimidade de tal expediente do contribuinte. Tecidas essas considerações, palmilho da argumentação da recorrente de que, e aqui eu acho que eu não preciso ler, se precisar eu faço, eu reproduzo mais especificamente os itens 19, 24 e 25 do recurso ordinário, em que, entre outros, é dito que o fisco ele só traz a lista das mercadorias adquiridas para suposto uso e consumo de estabelecimento, mas não demonstra pertinência com o caso concreto. E aí eu continuo. Em suma, é fundamental a apresentação pelo trabalho fiscal dos critérios, elementos com natureza técnica, utilizados para a classificação dos aludidos bens como uso e consumo de estabelecimento da recorrente, em contraposição ao enquadramento como produtos intermediários, sendo insuficientes as informações contidas no relato da infração e no relatório circunstanciado. E aí, claro, eu também me refiro, como já disse anteriormente, aos documentos juntados ao processo, que são insuficientes. Registro cuidado para que o presente voto fique adstrito aos limites delineados no julgado da Colém da Câmara Superior deste egrégio tribunal e que determinou a prestação jurisdicional quanto à assertiva da recorrente de que o auto seria nulo por falta de motivação. Por isso que, em obediência à decisão da Câmara Superior e às questões efetivamente enfrentadas pela quarta Câmara Julgadora, deixo de me manifestar sobre as demais celeumas levantadas no processo. Em outras palavras, me vejo impedido de examinar a matéria de fundo e os elementos documentais trazidos ao auto pela recorrente e que, segundo ela, demonstrariam que as mercadorias adquiridas constituiriam material secundário com direito a crédito do CMS. Do contrário, o presente voto implicaria em usurpação de competência julgadora. Em face do exposto, conheço o recurso ordinário e dou provimento para reconhecer a nulidade do auto de infração por falta de motivação. É assim como voto, presidente. Agradeço, doutor Eduardo. Eu vou manter meu voto. Eu acho que os elementos do físico foram suficientes para embasar a acusação fiscal e também para possibilitar a defesa do contribuinte. E, nesse sentido, o contribuinte bem se defendeu na sua defesa, no seu recurso ordinário. Então, e o mérito já foi enfrentado pela quarta Câmara Julgadora. Então, por esses motivos, vou manter meu voto. O processo ainda está em discussão. Acompanhar o doutor Inácio, porque eu entendo que a acusação ela é bastante clara no sentido de dizer esses materiais não foram comprovados como sendo insumos do processo produtivo, mas estão somente, portanto, matérias de uso e consumo, já que não são processo produtivo. No sentido de que o contribuinte, pelo que me consta aqui, ele foi notificado e renotificado a explicar a situação dos créditos, e não cabe ao fisco, no meu entender, produzir um laudo técnico explicando detalhadamente as mercadorias, mas sim questionar o contribuinte sobre a utilização das mercadorias e, frente à explicação do contribuinte, aí sim opor qualquer questionamento, né? No sentido de que apresente um laudo técnico explicando detalhadamente que as mercadorias se consomem, se consomem imediatamente no processo, não é que se desgastam ao longo do tempo, se consomem imediatamente, conforme toda a normativa já prevê que é o violão apareceu ali. Toda a normativa prevê que tem que ser para apropriação do crédito nesses casos de materiais intermediários, de insumos. Então, não vejo essa necessidade de que o fisco traga um laudo técnico, uma perícia em cada um dos elementos para demonstrar que não se consome. Ao contrário, é o contribuinte que tem que demonstrar que se consome. Ele foi notificado a isso, a justificar os créditos. Por essa razão, eu vou acompanhar o doutor Inácio. Doutor Eduardo? Tá, vou falar muito rapidamente, porque eu acho que já expusemos aqui cada posicionamento. O contribuinte ele traz depois, né, um laudo extremamente detalhado,
né, em que você tem fotos, em que você tem explicação de cada bem que foi adquirido e com relação no processo produtivo. Claro que eu não vou me aprofundar mais nisso, porque senão a gente vai além do que a gente tem que julgar nesse caso, né? E eu acredito que o fisco, eu penso que ele deveria, né, por se tratar de um ato vinculado, como eu disse no meu voto, nos termos do artigo 142 do CTN, fundamentar mais, né? Embora, claro, eu até discordo com o doutor Inácio quando ele fala, olha, o contribuinte realmente ele entendeu a acusação, ele se manifestou, e claro, ele o fez com esse laudo, né, que eu repiso, a gente também não pode olvidar que se houvesse mais elementos ali no relato da infração, no relatório circunstanciado, poderia o patrono, né, da autuada identificar ainda mais vícios, né? Porque também fica fácil assim, você, não, eu vou autuar, não trago todos os elementos, eu vou jogar para outra parte. Mas, enfim, não vou me alongar, acho que ficou claro. Respeito o posicionamento do doutor Inácio, doutor Rafael, e o meu voto é nesse sentido. Agradeço, doutor Eduardo. O processo entra em discussão. Não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciar a votação. Em uma votação dividida, prevaleceu o meu voto. Então, o recurso ordinário de Santé, Fábrica de Papel Santezinha S.A., foi conhecido e parcialmente provido. Agradeço pelo doutor Marcos Vieira. Eu que agradeço, doutor Inácio. Excelente dia a todos. Bom dia. Passar para o processo de Nikkei Cosméticos Limitada, recurso misto. Há protesto por sustentação oral, mas o patrono está ausente. Só um momento que eu vou registrar a ausência do patrono. Bem, esse é um processo que teve várias indas e vindas. Eu vou tentar ser sucinto, porque a minha proposta é uma diligência. Trata-se de recurso de ordinário e recurso de ofício, contra decisão proferida pela DTJ1, que julgou parcialmente procedente o auto de inflação. O contribuinte foi acusado de deixar de pagar o ICMS-ST por meio de guia de recolhimento especiais, nos termos do artigo 426-A do regulamento. A decisão primeira instância julgou parcialmente procedente o AIM, desconsiderando a obrigação do recolhimento do imposto como substituto tributário relativo às mercadorias que deram entrada no estabelecimento da impugnante, proveniente do Estado do Paraná, em virtude do protocolo ICMS 164/2010. O contribuinte interpôs recurso ordinário, requerendo a anulação do AIM. A interpretação fiscal foi ao parecer propugnando o provimento parcial do recurso de ofício, com restabelecimento da agência fiscal contra as notas fiscais emitidas pela Oversea Importação e Exportação Cosmética Limitada. Em suas contrarrazões, a interpretação manifestou-se pelo não conhecimento dos recursos relativos ao convênio ICMS-BIM em 2013 e à Lei 10.147 de 2000, e o não provimento de recurso ordinário. A primeira Câmara Julgadora converteu o julgamento de diligência ao FR autuante para apreciação dos comprovantes de recolhimento do ICMS-T exigido no auto de inflação. O FR autuante de pessoas e informações e apresentou novos valores da agência fiscal. O contribuinte apresentou petição e documentos. A quarta Câmara Julgadora converteu novamente o julgamento de diligência ao FR autuante para a manifestação dos seus documentos juntados pelo contribuinte. O FR apresentou sua manifestação.
O contribuinte apresentou petição requerendo que o UFR autuante esclareça que se houve exclusão do valor de R$ 77.262,36. A doutora Implementação Fiscal apresentou petição requerendo a aplicação da súmula 10 revisada. A 44ª Câmara Julgadora converteu o julgamento de diligência a UFR autuante. Houve apresentação da manifestação do UFR autuante e a doutora Implementação Fiscal manifestou-se pelo parcial provimento do curso de ofício e parcial provimento do curso ordinário, com as reduções explicitadas pelo autor do feito. Este é o relatório. Eu vou passar o voto. Inicialmente, observe que os demonstrativos foram 8 a 491 apresentam possíveis inconsistências quanto ao F da emitente. Abro um parênteses, eu acho que essa questão é um pouco relevante, porque a decisão de primeira instância excluiu as notas fiscais relativas às operações com o Paraná. Então, eu entendo que a UF é um fator relevante para a apreciação do auto-inflação. Por exemplo, dentre outros, folhas 10, 11, nota fiscal número tal, emitida para Lango Cosmética, apresenta o F emitente como Paraná e Espírito Santo. Então, eu listo aqui algumas situações que eu identifiquei, não são todas, que eu acho que houve divergências da unidade da federação do contribuinte emitente das notas fiscais. Assim, para esclarecimento da matéria de fato, solicita-se ao auditor fiscal autuante que faça a verificação integral dos demonstrativos de folhas 8 a 491, trazendo as correções necessárias. Adicionalmente, solicita ao auditor fiscal autuante que elabore o demonstrativo adicional sintético dos demonstrativos de folhas 8 a 491 com as seguintes colunas. Esse demonstrativo sintético, basicamente, é uma síntese de todo o demonstrativo que está nos autos. Ficou um pouco difícil de visualização, porque o demonstrativo é bem longo, né, e ficou quebrado em várias páginas diferentes. Né, não está cabendo na mesma página. Então, fica um pouco difícil de visualizar os valores envolvidos. Então, por isso, eu estou solicitando esse demonstrativo adicional. O demonstrativo acima solicitado não necessita que as informações das notas fiscais sejam detalhadas por INCM para cada nota fiscal, devendo, caso se refira a melhor nota fiscal, ser agrupado pelo CFLP. Isso eu entendi relevante por conta da arguição do contribuinte que os CFLPs referente a brindes não deveriam constar da autuação. Ainda sendo possível, o referido demonstrativo deve ser juntado de forma que não ultrapasse a largura da folha, em modo paisagem, se for o caso. Observe que as operações indicadas pelo FII se referem a seguintes contribuintes que, salvo o melhor juízo, estão localizados nas seguintes UFs, de acordo com a nota fiscal eletrônica. Então, eu listei aqui todos os contribuintes que estariam no demonstrativo elaborado pelo fisco e qual seria a UF correta, de acordo com a consulta da nota fiscal eletrônica. Adicionalmente, em relação às operações originárias do estabelecimento localizado no Estado do Paraná e que possuem inscrição estadual desse Estado, deve ser informado se as notas fiscais que são objeto da autoinflação possuem destaque CMS. Caso positivo, deve ser elaborado demonstrativo discriminando chave de acesso à nota fiscal eletrônica, data de emissão, número do documento fiscal, razão social do emitente, CNPJ do emitente, CFLP, UF emitente, valor do ICMS-ST destacado do documento fiscal, valor do ICMS-ST exigido à autoinflação, diferença entre o valor do ICMS-ST destacado do documento fiscal e o valor do ICMS-ST exigido à autoinflação. Então, eu estou pedindo um demonstrativo extra apenas para as operações para o Paraná, em que o estabelecimento de lá também possui inscrição estadual como substituto tributário aqui no Estado de São Paulo. Após, deve ser concedida a oportunidade para o contribuinte se manifestar e, por fim, adota a representação fiscal para sua manifestação. Então, é assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer uma pequena correção de erro de digitação, um momentinho só. Muito bem, o processo está em discussão. Doutor Inácio, hoje vou concordar com a sua diligência. Vai concordar? Não, eu olhei os autos e acho que é realmente necessário esse esclarecimento. Eu acho que houve alguns problemas de UF. Está bem confuso. Houve problema de UFs, e a UF é importante para julgamento. Sim, com certeza, é fundamental. Inclusive, a gente pediu, né, a exclusão de algumas notas por conta da UF aí, que... Então,
Eu vou concordar hoje, não serei um óbice aí. Tá certo também a Cláudia. Então, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciar a votação. O processo de Nikkei Cosmético Limitada foi convertido em diligência. Passar para o processo de Alessat Combustíveis S.A., recurso misto de mineratoria. Há protesto por sustentação oral, mas o patrono está ausente. Só um momento que eu vou fazer registro da ausência do patrono. Tática curso ordinário, recurso de ofício, contenção profilha PDTJ1, que julgou parcialmente procedente o AIM. São 3 acusações fiscais. Emitir documentos fiscais eletrônicos de saída de álcool hidratado combustível, com destaque semestre em desacordo com o disposto no artigo 418-F do regulamento. Segunda acusação, creditar-se indevidamente semestre relativas a entradas de etanol hidratado combustível em desacordo com o disposto no artigo 418-F do regulamento. Terceira acusação fiscal, creditar-se indevidamente semestre relativas a entrada de álcool hidratado combustível, também em desacordo com o disposto do artigo 418-F do regulamento. A autora renunciou à discussão administrativa referente ao item 1 do AIM. A adição primeira instância julgou parcialmente procedente o item 2 e procedente o item 3 do AIM. Inconformado com a decisão primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando em si as seguintes alegações: autorização legal para transferência de crédito de outras filiais para quitação do saldo devedor no estabelecimento centralizador, necessidade de redução do valor atinente aos juros. Por fim, requer a desconstituição integral da autoflação, subsidiariamente a redução dos juros da taxa Selic. A doutora Implementação Fiscal ofertou parecer propugnando ou não o provimento cujo ofício. O contribuinte não apresentou contador de cujo ofício. A doutora Implementação Fiscal manifestou-se pelo não provimento cujo ordinário. Passar ao voto. No tocante ao item 1 do AIM, ele foi objeto de expressa renúncia à discussão administrativa, resultando em exaurimento do presente processo administrativo, no âmbito desse TIT, nos termos do artigo 3º, parágrafo 3º do regimento interno do Tribunal. Relativamente à alegação de autorização legal para transferência de crédito de outras filiais para quitação do saldo devedor no estabelecimento centralizador, não se razão recorrente. O contribuinte pretende que o fisco faça compensação entre os alegados saldos credores e devedores de seus estabelecimentos. Tal pretensão é indevida, uma vez que nos termos do artigo 96 do regulamento, trata-se de benefício a regra geral de apuração por cada estabelecimento, e deste modo deve ser exercido pelo contribuinte, desde que satisfaça os requisitos normativos para tanto. Requisitos esses, artigo 97, sentido do regulamento, que têm de ser satisfeitos pelo contribuinte, que é beneficiário e não pelo fisco. A autuada não realizou qualquer procedimento para a centralização da apuração. Pelo contrário, os fatos que não foram contestados, e assim são incontroversos, demonstram que os créditos indevidos, só um momentinho, demonstram que o crédito indevido dos itens 2 e 3 do AIM decorre da emissão de notas fiscais com destaque indevido do imposto, item 1 do AIM, que foi objeto de expressa renúncia à discussão administrativa, ou seja, sem qualquer relação com a centralização da apuração do imposto. Assim, descabe a pretensão de que o fisco substitua o contribuinte e faça pretendida reapuração do imposto com a apuração centralizada da escrita fiscal do contribuinte. Nesse sentido, eu cito um processo da RT6 4092, 462, da Câmara Superior, no voto vencedor do Dr. Alberto Podigaek. Também cito assim a decisão da Câmara Superior no processo da RT2, 546-497-2010, relator Dr. Celso Barbosa Juliano, que diz o seguinte:
Como bem lembrado para a imputação fiscal, o tema já foi exaustivamente discutido pela plenária da CITIT, tendo sido sufragado o entendimento majoritário de que o valor indevidamente acreditado deve ser sempre reclamado em auto-infração, seja qual for o saldo credor do imposto no período. O fisco não faz lançamento na escrita fiscal do contribuinte, posto que é obrigação deste. No entanto, bem de caso, verificar o lançamento devido, a competência do fisco é realizar o lançamento de ofício para a cobrança de valores indevidamente lançados. Contra alegações inexistentes de prejuízo horário, também não existe razão recorrente, como exposto pela Câmara Superior no processo DRT 3, 367, 416, 2008. Digo ainda, ademais, o creditamento indevido afetou a apuração do imposto autuado, de modo que há meses em que fora para o saldo do imposto menor do que o devido, conforme a folha dos 613, ou seja, houve prejuízo ao fisco. Destaque não com a pretensão da recorrente. A súmula 10 foi revisada para limitar a aplicação à taxa Selic. Então, destaque limita a aplicação dos juros à taxa Selic. Foi disposto com este ao parcial provimento de curso ordinário apenas para limitar a aplicação dos juros ao montante do imposto e ao multa à taxa Selic. Contra recurso de ofício deve ser mantida a decisão em primeira instância. Como verificado pelo fisco, o subitem 2.2 do DDF folhas 4 mostrou-se superior ao devido, conforme o DDF de folha 628, em razão de diferenças constatadas entre os demonstrativos 6 a 8 e o DDF original de folhas 4. A doutrina de imputação fiscal corrobora o fato em seu parecer de ofício. Assim, constatado que houve equívoco na agência original do subitem 2.2, deve ser considerado os valores constantes das folhas 628 para referir subitem 2.2. Por exposto com isso, né, o problema de ofício. É assim que eu boto. Só um momento, a doutora Júlia entrou na sessão. Bom dia, doutor, você me ouve? Sim. Perdão, acabou que eu recebi o link para a sessão de julgamento às 8h30 e eu não consegui verificar a tempo. Eu acabei de entrar, peço perdão pelo atraso. E não tenho certeza se os senhores já, se os doutores se o doutor já proferiu seu voto em relação ao processo da Alessat Combustíveis, que era o terceiro da pauta. Tá, era esse aqui que eu estava lendo o voto. A doutora Júlia iria fazer sustentação oral? Sim, excelência. Mas, doutor Inácio, era nossa intenção realizar a sustentação oral, mas dado que já foi proferido o voto, a gente renuncia à sustentação. A sustentação oral, na verdade, então eu já registrei a ausência da patrona, já proferi meu voto, mas se a doutora quiser, eu posso ceder 5 minutos para a palavra para a doutora apresentar suas alegações para os demais juízes. Perfeito, perfeito, doutor. Muito obrigada. Na realidade, enfim, como já muito bem relatado, a autuação se refere à glosa de créditos que foram tidos por indevidos em relação às operações internas de álcool hidratado entre distribuidoras, tanto entre operações internas de saída quanto de entrada da Alessat Combustíveis. Os grandes pontos que ficaram controvertidos em relação ao auto de infração foram a questão da multa isolada no percentual de 1%, que já foi juntado, né, o comprovante de quitação, e a aplicação da multa de ofício, que superou o índice adotado pelo próprio TIT em relação à taxa Selic dos impostos da União Federal, né, relativamente à súmula número 10. Então, eram esses os dois pontos, tanto a existência de saldo credor para o período que foi autuado, que por mais que a matriz não tivesse saldo credor, era possível a transferência de créditos de outras filiais para quitação do saldo devedor, e também, subsidiariamente, a caso não adotado por este tribunal, a fixação do saldo credor que fosse limitada a multa à taxa Selic, como ficou consignado no recurso. Mas, no mais, era isso. Muito obrigada pela palavra. Agradeço, doutora Júlia. Meu voto já está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença.
Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o recurso de ofício da Fazenda foi conhecido e não provido. O recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido apenas para limitar a aplicação dos juros à taxa Selic. Agradeço, presidente, doutora Júlia. Muito bem, com isso encerramos o processo do dia de hoje. Então, podemos encerrar essa sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 25 de junho de 2024. Agradeço a presença de todos. Pediria por voto encerrar a gravação.